Naquela tarde luminosa na praia da Figueira da Foz, ninguém imaginava que um simples mergulho se transformaria num pesadelo. Clara Martins, empregada da família do Empresrio. Ricardo Reis mantinha os olhos atentos sobre o pequeno Afonso, o filho de 8 anos que lhe fora confiado. A noiva de Ricardo, Vítria, aproximou-se com um sorriso frio e sugeriu-lhe: Clara, vi buscar-lhe um gelado. Eu fico de olho nele. Foram apenas alguns minutos. Quando Clara regressou, o lugar onde Afonso brincava estava vazio. O mar tinha-o engolido num instante traioeiro. O coral dela disparou, largou os gelados na areia e correu em direus ondas. Lutou contra a corrente at alcanar o corpo do menino, puxando-o para fora com a fora do desespero. Joto na areia, iniciou manobras de reanimal. Por fim, uma tosse frigil e um fio de respiral devolveram vida ao rapaz. Mas, em vez de aplausos, vieram acusais. Vítria, fria e calculista, gritou diante de todos que Clara havia abandonado o menino. Testemunhas confundidas, cimaras e múrmuros transformaram a Herona em criminosa. Algemada, viu-se arrastada para uma sala de tribunal, humilhada e trada. A verdade, no entanto, não se cala para sempre. O videl de vigilância mostrou Vítria a afastar Clara. E no momento decisivo, o pequeno Afonso, plido mais firme, disse diante do juiz: Foi a Clara que me salvou. Ela nunca me deixou. Vítria saiu algemada e Ricardo, envergonhado, pediu perdo. Clara recuperou no S a sua liberdade, mas também a dignidade. Naquela noite de pé junto ao mar, percebeu a verdade pode afogar-se por instantes, mas acaba sempre por regressar superfície. Naquela noite, ainda com o som das ondas a ecoar na memria, Clara acreditou que a tormenta tinha finalmente terminado. A Jústia tinha sido feita o nome limpo, e Ricardo, tomado pelo remorso, confiara-lhe oficialmente o cuidado principal de Afonso. Contudo, a vida raramente se acomoda ao final feliz imediato. Vítria podia ter sido algemada perante todos, mas a sombra das suas mentiras ainda pairava sobre Clara. No dia seguinte, os jornais estampavam em grandes letras: empregada salva filho de Empresrio, mas ser mesmo inocente. As manchetes eram ambiguas, explorando tanto a verdade como a dívida, porque o esquindalo vendia melhor do que a justia. Nas redes sociais, os comentários multiplicavam-se, uns exaltavam Clara como Herona, outros insistiam que tudo no passava de encenal. Clara, silenciosa, lia pouco, mas sentia no olhar dos vizinhos o peso desses julgamentos. Ricardo, por sua vez, mostrava-se dividido. Embora reconhecesse a injústia feita, ainda carregava a ferida do susto e a vergonha de ter acreditado nas palavras de Vítria. Aproximava-se de Clara com gestos de gratido, mas havia sempre um muro invisível entre eles. Afonso, esse sim, não tinha dívidas. Segurava-lhe amor com a mesma confiança com que uma criança segura o cordo de uma pipa no vento. Os dias seguintes foram de adaptal. Clara deixou de ser apenas a empregada invisível. Passou a sentar-se mesa com a família, a tomar decisões sobre a rotina de Afonso, a ser respeitada por quem antes a ignorava. Mas mesmo nesse novo papel, trazia consigo uma humildade serena. No queria, de ele ria, queria apenas justia e paz. Foi numa dessas manhãs que Ricardo, com voz embargada, lhe disse: Clara, nunca conseguirei apagar o que permiti que lhe fizessem. Mas se aceitar, quero que seja nossa cuidadora de Afonso, mais parte desta casa. Clara respirou fundo. Aceitou-no por âmbio, mas porque sabia que o menino precisava dela, e que aquela era afinal a forma da verdade firmar rases. Nessa noite voltou praia. O mar sereno repetia o mesmo movimento eterno. Clara sorriu, compreendendo que a vida era como a mar podia levar-nos ao fundo, mas também tinha a fora de nos devolver superfície. O que tinha comeado com a injústia mais cruel transformara-se num alívio que jamais esqueceria a verdade. Pode demorar, mas nunca deixa de chegar. E assim Clara iniciou um novo capítulo, não apenas como empregada, mas como esse bolo
de que a dignidade nos se afoga mesmo quando todos acreditam no contrário. Apesar da vítrea. No tribunal. Clara cedo percebeu que a vida nos se tornaria simples de um dia para o outro. A absolviu e a priso de vítrea tinham trazido Alvio, mas também uma avalanche de ateno indesejada. Câmaras de televiso porta de casa, repórteres a tentar arrancar-lhe declarais vizinhos curiosos que antes mal a cumprimentavam e agora lhe batiam porta com perguntas desfaradas de simpatia. Clara nunca gostara de holofotes. A sua vida sempre fora discreta, feita de trabalho duro e silêncio. Agora sentia-se exposta como nunca. E embora soubesse que a verdade triunfara, a sensação de vulnerabilidade permanecia. Era como se a qualquer momento algum pudesse voltar a acusá-la de algo que no fez. Ricardo, por seu lado, parecia determinado a compensar os erros do passado. Esforava-se por dar a Clara um lugar de honra na casa, confiando-lhe no apenas a rotina de Afonso, mas também decisões que antes delegava em terceiros. Contudo, a distância entre eles era evidente. Ele olhava-a com respeito e com gratidão, mas também com a consciência pesada de quem a tinha julgado injustamente. Quem mais se transformara era Afonso. O menino outrora temido e reservado agarrava-se a Clara como se tivesse encontrado nela a nica encora segura. Dormia melhor quando sabia que ela estava por perto, estudava com mais concentral e o riso que se tinha perdido durante meses de instabilidade regressara. Clara percebia que a confiança do rapaz era o maior prêmio que podia receber. Certa tarde, ao regressar da escola, Afonso perguntou Clara por que as pessoas acreditaram na vítrea e no em ti. A pergunta simples caiu-lhe no coral como uma pedra. Sorriu com Doura, passando-lhe a mão pelo cabelo. Porque às vezes, meu querido, a mentira veste-se melhor do que a verdade. Mas mais cedo ou mais tarde a verdade sempre encontra o seu lugar. Essas palavras ficaram gravadas no menino e também em Ricardo, que as ouviu distância. Foi nesse momento que ele percebeu que Clara não era apenas a salvadora do filho, era a voz de sabedoria que faltava naquela casa. Nos meses seguintes, a vida foi se reorganizando. Vítrea desaparecera do Sem-Rio e a imprensa vida por novos escândalos acabou por se distrair. Clara retomou a sua rotina, mas com uma diferença essencial, J não era invisível. Onde antes havia desconfiança, agora havia respeito. Onde antes havia silêncio, agora havia reconhecimento. Numa noite de verão, Clara voltou a caminhar pela mesma praia onde tudo tinha acontecido. O mar parecia tranquilo, mas ela sabia que escondia foras capazes de arrastar qualquer um. Sorriu para si mesma. A vida era como o oceano imprevisível, cruel às vezes, mas sempre justa no fim. E nesse instante, percebeu que, embora a tempestade tivesse passado o seu lugar no mundo, tinha mudado para sempre. O vero avanava, e com ele uma sensação de normalidade parecia querer instalar-se na casa dos Hales. Contudo, Clara sabia que a normalidade, tal como a areia da praia, escorria depressa por entre os dedos. Apesar da vitria no tribunal e da confiança renovada de Afonso, havia feridas que demorariam a sarar. Ricardo esforava-se por corrigir os erros cometidos. Era visível a sua vontade de reparar a injustiça feita a Clara, mas também a sua dificuldade em lidar com a vergonha. Vivia dividido entre a gratidão e a culpa. Aproximava-se dela em pequenos gestos, pedir-lhe opinião sobre a escola de Afonso, convide-la a participar em reuniões familiares, mas havia sempre uma sombra nos seus olhos. Clara percebia o bem, era o peso de quem não acreditou em quem devia, e isso não se apagava com palavras. Afonso florescia. A ligação com Clara tornara-se indestrutível. Não era apenas a mulher que o salvara das ondas, era a presença firme e calorosa que lhe devolvia segurança. Noite pedia-lhe que lhe lesse Ístrias, de manhã corria-lhe para os braus
antes de sair para a escola. Ricardo, ao observar o filho, reconhecia que aquele Lau ia além de qualquer contrato de trabalho. Mas o mundo exterior não esquecera o escundá-lo. As manchetes dos jornais ainda exploravam a estria de tempos a tempos com títulos sensacionalistas como "Da acusada à herona, quem afinal Clara Martins". Nas redes sociais, a polarizal permanecia para uns, Clara era esse bolo de coragem. Para outros, continuava a ser a criada que quase deixou o mido morrer. Essa dualidade pesava-lhe. Sempre desejara uma vida simples, sem ser alvo de comentários bélicos. Agora via-se transformada num rosto conhecido contra a sua vontade. Foi nessa fase que Ricardo tomou uma decisão inesperada. Numa reunião familiar, disse-lhe Clara: "Quero que assuma oficialmente o papel de tutora do Afonso. Não apenas como empregada, mas como algum que tem autoridade e direito de deciso sobre ele." A proposta deixou-a em silêncio. Por um lado, era o reconhecimento mais justo que poderia receber. Por outro, significava assumir uma responsabilidade que ia muito além do que alguma vez imaginara. A sua vida deixaria de ser apenas dela, passaria a estar ligada, de forma inseparável, ao futuro de Afonso. "Pense bem, Clara", acrescentou Ricardo. "Não lhe peço resposta agora, mas sei que o meu filho precisa de si tanto quanto eu preciso de saber que ele está seguro." Naquela noite, Clara voltou praia. O mar estava calmo, mas a memória daquele dia fatídico regressava-lhe como uma onda fria. Pensou em tudo o que perdera: a liberdade, a paz, a invisibilidade que a protegia. Mas pensou também no que ganhara a confiança de Afonso, o respeito que tantos lhe tinham negado e uma nova pósio que lhe dava voz. No silêncio compreendeu que a vida a tinha colocado numa encruzilhada. Poderia recusar e regressar sombra ou aceitar e abraar um destino que nunca escolhera, mas que agora lhe parecia inevitável. A verdade afinal tinha vindo tona, mas trazia consigo uma nova responsabilidade. Dias depois, diante de Ricardo e do pequeno Afonso, Clara falou com firmeza: "Aceito. Não porque queira reconhecimento, mas porque sei que este menino precisa de mim. E eu estarei sempre aqui." O sorriso de Afonso foi a resposta mais valiosa. Ricardo baixou a cabeça emocionado, sabendo que acabava de entregar o maior tesouro da sua vida a quem verdadeiramente o merecia. Clara percebeu ento que não era apenas uma estria de injústia corrigida, era uma estria de transformo. O mar, que quase lhe roubara tudo, devolvera-lhe uma vida nova. E enquanto caminhava pela areia, ao entardecer, sentiu que a maior lio que aprendera era simples e eterna: a verdade, no apenas vem supérficie, ela transforma para sempre quem tem coragem de a enfrentar. Os meses que se seguiram, deciso de Clara, mudaram radicalmente o rumo daquela casa. A figura que antes era vista apenas como a empregada tornara-se agora um pilar essencial na vida de Afonso e, inevitavelmente, também na de Ricardo. A sua presença trouxe estabilidade, mas, acima de tudo, trouxe verdade. Onde antes reinavam as aparências, havia agora autenticidade. Ricardo começou a perceber que a verdadeira riqueza não estava nos contratos milhões, nas manchetes de negócios ou nos jantares de gala, mas na simplicidade de ver o filho sorrir em segurança. Muitas vezes detinha-se no limiar da porta e observava Clara a ajudar Afonso nos trabalhos da escola ou a aconchegá-lo na cama. O empresário que sempre medira a vida em meros começou a compreender que o valor mais precioso era incalculável. Clara, por sua vez, mantinha-se fiel sua humildade. Nunca procurara protagonismo, mas aceitava agora o lugar que a vida lhe tinha dado. O seu passado de silêncio e invisibilidade dera lugar a uma nova etapa a ser reconhecida no pelafuno que exercia, mas pela pessoa que era. A verdade tinha-a libertado, mas também lhe trouxera um dever, o de ensinar pelo exemplo que dignidade e coragem são mais fortes do que qualquer mentira.
Uma noite junto ao mar que lhe tinha testado afora, Clara disse a Afonso: "Lembra-te sempre, meu querido, a mentira pode ser erripida, mas a verdade mesmo lenta vence sempre." Essa frase ficou gravada não apenas no coral do menino, mas também no de Ricardo, que a repetiria em muitas das suas reuniões de négcios. E aqui fica ali o maior para todos Enéas. A verdade pode ser sufocada por algum tempo, mas nunca desaparece. Ela tem a fora de regressar, de limpar injústias e de erguer aqueles que foram derrubados. Se esta ístria o tocou, partilhe nos comentários o que aprendeu com Clara. Joto viveu momentos em que a verdade demorou, mas acabou por vencer. Conte-nos a sua experiência. A sua voz pode inspirar algum. E não se esqueça, subscreva o canal e ative as notificações para não perder as próximas ístrias. Quem sabe se a próxima não mudar também a forma como viu o mundo.